Voltamos a falar da guerra na Ucrânia. Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia anunciaram há pouco a remoção de alguns bancos russos do chamado SWIFT, o sistema de transações financeiras internacionais. Sirenes tocaram novamente agora à noite na capital Kiev. O enviado especial Sérgio Uti tem as últimas informações ao vivo de lá. Sérgio. Bom, boa noite para vocês. Sim, as sirenes tocaram 3 vezes, pelo menos, à noite. Nesse momento, a gente está no subsolo de um prédio, se protegendo dos ataques acontecendo em várias partes da cidade. A informação que a gente tem da mídia ucraniana, confirmada por pelo menos 2 jornais da Europa, é que um hospital para crianças teria sido atingido por um míssil aqui na capital Kiev. E como eu, milhares de pessoas, milhões de pessoas vão passar a noite assim, se protegendo dos bombardeios que atingem a capital ucraniana nesse momento. É com vocês aí no Brasil. Obrigada, Sérgio, se cuida. A resistência do povo ucraniano já foi testada em vários momentos da história. Um episódio em especial, que completa 8 décadas este ano, é um exemplo de que os ucranianos não aceitam a derrota facilmente. Mesmo sob ataque, resistir. Tá aí um verbo que os ucranianos conjugam em vários tempos. Era o ano de 1942. A Europa vivia a sangrenta Segunda Guerra Mundial. Na capital Kiev, sob ocupação, um time formado pela Brigada Antiaérea Nazista vai a campo contra o FC Start, onde atuavam ex-atletas do Dínamo. Os nazistas queriam, também nas 4 linhas, defender o indefensável, a superioridade da raça ariana. Mas os ucranianos venceram o primeiro jogo e foram desafiados para uma revanche, que ficou conhecida como o Jogo da Morte. Uma partida de futebol que exemplifica os horrores da guerra, mas também diz muito sobre o espírito de resistência dos ucranianos. O cônsul honorário da Ucrânia em São Paulo relembra a história que ele ouviu pela primeira vez ainda criança. Conta que no intervalo do jogo, os ucranianos foram advertidos no vestiário. Representantes, vamos assim, do exército nazista chegaram ao vestiário e disseram: vocês vão perder esse jogo. Mas o time da casa não aceitou a posição dos covardes. Vencia por 5-3, quando algo precipitou o fim da partida. Que os ucranianos, num troca de passes, driblaram a defesa, driblaram o goleiro, chegaram na linha do gol e chutaram para o meio de campo. Dizendo: acho que chega, né? Os alemães não engoliram a humilhação e o placar traçou o destino dos ucranianos. Que alguns foram a campos de concentração e outros acabaram sendo mortos. Dona Ludmila tinha 5 anos quando o jogo aconteceu e meses depois abandonou a Ucrânia com a família, fugindo dos nazistas e também dos comunistas soviéticos. Hoje se reconhece nos que vê abandonando tudo e caminhando pelas estradas. A vida toda nós estamos resistindo e lutando pela nossa independência. Para os que perderam a vida e para os que sobreviveram antes e agora, uma única lição. Serão subjugados? Os ucranianos mostraram: nunca, nem na morte. Voltando ao Brasil, após ataques ao ônibus da comitiva do Grêmio, a Federação Gaúcha de Futebol resolveu adiar a partida do clube contra o Internacional, marcada para esta noite no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Pelo menos 3 jogadores foram feridos por estilhaços de vidro. O caso mais preocupante é o do atleta paraguaio Matias Vilaçante, que também foi atingido na cabeça por uma pedra e foi internado com traumatismo craniano, mas não teve danos neurológicos e passa bem. O presidente do time, Romildo Bolzan, anunciou que o Grêmio não jogaria nesta noite e, com isso, a partida foi adiada. A seca no Rio Grande do Sul provocou uma queda na produção de uva de 40%, segundo a Associação Brasileira de Enologia. Mas, por outro lado, a estiagem deixou o sabor da fruta mais doce. As amigas aproveitaram a folga do carnaval para conhecer a Vindima Gaúcha. Fiquei sabendo desse evento, né? Na época, e eu aproveitei aí o carnaval, saí do Rio de Janeiro, da confusão do Rio de Janeiro, para vir aqui. Esta vinícola de Bento Gonçalves recebe turistas para a Vindima. O passeio começa com a colheita da uva nas parreiras. Depois é hora de colocar os pés nos cachos.
A cultura de pisar nas uvas iniciou com os italianos que vieram para o Rio Grande do Sul no final dos anos 1800. Um processo feito nesta vinícola por mais de 50 anos e que hoje serve para comemorar a safra. A sensação é muito gostosa da uva, assim, as bolinhas, é uma massagem no pé natural, né? O parreiral deveria estar todo fechado nessa época do ano, sem esses espaços. Culpa da seca que atinge a região sul do país desde outubro de 2020. A produção reduziu 40%. No entanto, o sabor da uva está mais doce, resultado do clima. Quem prova a uva direto do pé sente a diferença. Não tem comparação, né? Isso daqui parece que botaram açúcar dentro da uva, de tão boa que tá. Nossa, muito docinha. Eu nunca tinha visto uva melhor que essa daqui. O resultado desse sabor mais leve e delicado virá também em outros produtos. Com a estiagem, ela cria mais açúcares e fica mais docinha. E é de uma uva boa que se faz um bom vinho. E você fica agora com carinha de anjo. Uma boa noite. Uma boa noite e um bom carnaval.